Dando continuidade à palavra da semana passada, onde nós falamos como lidar com o coração, nós citamos alguns pontos importantes para que você possa receber a sua cura, para que você possa ter um coração saudável, uma emoção saudável, né? Você está lembrado? Falamos da importância de você admitir os problemas, admitir que tem problemas, falamos da importância de você receber, né, do Senhor essa direção de cura, né, de aceitar os seus erros, aceitar as suas falhas. Falamos da necessidade que você tem de se expor, né, de passar por essa exposição para a cura e também de concluir o passado. E por fim nós terminamos falando sobre a questão do perdão, a importância de perdoar. Falamos que sem perdão não há cura, né? Mas falamos que tinha 5 tipos de perdão e eu quero falar para vocês sobre esses 5 tipos de perdão. O primeiro perdão é aquele perdão só de boca. Lá em Mateus 18:35 você vai encontrar esse perdão. Falamos que está perdoado, liberamos perdão com a fala, mas o coração não perdoou. Não há autenticidade naquilo que dizemos. Falamos que está perdoado. É um perdão de boca, é um perdão de auto-engano, não foi perdoado. O segundo é o perdão, né, que você fala que perdoou mesmo, né? A pessoa diz que perdoou, crê que perdoou, mas lá no íntimo a ferida ainda está aberta. Como se tivesse coberta por uma casca, por qualquer motivo volta a sangrar novamente. Então esse é o perdão que, na verdade, é um perdão onde há ressentimento, e onde há ressentimento não há perdão. Se você está lembrando daquilo, se por qualquer motivo que você ouve falar alguma coisa, aquilo vem à tona, então isso não foi perdão. Na verdade o que tem aí é ressentimento, né? Então, o primeiro perdão, que é o falso perdão, é o perdão só de boca. O segundo perdão, que também é um falso perdão, é o perdão de auto-engano. É esse que você acha que perdoou, mas não perdoou. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei por muitos anos achando que tinha perdoado meu pai. Eu passei 5 anos, já estava na igreja e achava que tinha perdoado meu pai. Até que um dia eu tive um sonho. E neste sonho, Deus me confrontou. Eu entendi que foi uma revelação de Deus para falar comigo que eu não tinha perdoado meu pai. E eu fui atrás e eu percebi que realmente eu estava me auto-enganando, que lá no fundo eu ainda tinha mágoas, ressentimento, não queria me encontrar com ele, não queria vê-lo, e a ferida estava aberta ainda. E o terceiro tipo de perdão, que também é um perdão falso, é o perdão com imprecação. Que perdão é esse? Aquele perdão que você diz que perdoou, mas que Deus vai castigar. Então você diz assim, eu perdoei, mas Deus perdoa não, Deus vai castigá-lo por isso. Então esse perdão não é perdão, na verdade você diz que perdoou, mas no fundo você deseja uma vingança feita por Deus, entre aspas, que na verdade seria feito por você mesmo. É o perdão falso. Um outro perdão falso também é o perdão com separação. É aquele perdão que você diz assim, eu perdoei, mas eu quero longe de mim. Ele vai ficar longe de mim. Esse é um perdão também falso. Agora eu quero fazer uma deixa aqui. Existem situações onde você perdoou, mas você não tem como conviver com o agressor. São casos separados que às vezes houve o perdão, mas não há condição de reconciliação. Por quê? Vou explicar. Como, por exemplo, o caso de um estuprador. Ele é estuprador, vamos supor que ele fez um abuso sexual com a sua filha, você o perdoa, mas ele permanece sendo estuprador, então você não tem como continuar convivendo com ele ali, com a sua filha. Ou ladrão, você coloca ele para trabalhar com você, ele rouba, você tira, ele rouba, você coloca de novo, ele rouba. Então ele continua roubando, você vai perdoá-lo, mas não vai restituir o lugar, né, a posição dele de volta. Essa posição de volta, quem conquista é o agressor. Mas que depender de você, está liberado, só que você tem que entender isso. Porque às vezes a gente sente culpa, né, quando a gente pensa, eu tinha que estar convivendo. Há situações extremas que não tem como conviver. Mas algumas situações. De um modo geral, se a pessoa mudou, se a pessoa foi transformada e você a perdoou, o verdadeiro perdão vai te levar a conviver com ela novamente, sem nenhum problema. E o último perdão, que é o único perdão verdadeiro, né? É aquele perdão que está lá em Mateus 18, do 21 ao 35, que diz assim, o único perdão que procede de Deus é aquele que vem do íntimo da pessoa, onde a mágoa, o ressentimento é apagado e somos capazes de abençoar de coração o agressor e voltar à comunhão com ele no que depender de nós. Então nós perdoamos de verdade, somos capazes de conviver com aquela pessoa de novo, até mesmo de amá-lo, de restituir a posição dele de volta no nosso coração. Este é o verdadeiro perdão. Mas agora, como fazer para perdoar? Perdoar não é fácil, não é mesmo? É muito difícil quando somos feridos, magoados, né, injustiçados, perdoar.
Mas o perdão, ele é necessário, porque, como eu disse na palavra passada, se você não perdoar, você jamais será curado. Então, o primeiro passo para perdoar é você decidir perdoar. Perdoar é, antes de tudo, uma decisão, pois se você esperar pela sua vontade, você jamais vai perdoar. A gente não tem vontade de perdoar quem nos ofendeu, de forma alguma. Então, a gente decide, eu decido porque Deus manda, porque é importante, eu vou perdoar. E o segundo passo é pedir graça de Deus e fé para perdoar. Há situações muito difíceis para a gente perdoar. Há situações muito complicadas e a gente realmente tem muita dificuldade de perdoar, né? Eu atendi uma pessoa certa vez que tinha mágoas profundas do seu pai, porque o seu pai era muito bravo, muito agressivo, era alcoólatra, chegava em casa, batia, espancava todo mundo, colocava ele em pedras, no sol, com os braços abertos de joelho, em cima de pedras. Seus joelhos eram carregados de marcas de sol, do sol quente que queimava os joelhos. Então era um menino que acabou mexendo com drogas, foi para a rua. Então muito difícil. Esse jovem mais tarde odiava esse pai e não tinha como perdoar. Sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo de Deus sobre nós, realmente há situações que é muito difícil de perdoar. A outra coisa é que nós precisamos rejeitar os pensamentos e as lembranças ruins. Nós precisamos pedir também ao Senhor que nos ajude a curar essas memórias tristes, porque às vezes vem os pensamentos, vem a lembrança da maldade, vem a lembrança da ruindade, né? E você começa a falar, não, eu não quero perdoar, eu não quero, eu sei que não é fácil. Eu passei por uma situação também muito grande em relação à questão de perdão na minha infância, quando eu fui molestada sexualmente por um tio. Isso vinha à minha memória, eu me lembrava dele, eu sentia muito ódio. E quando eu queria perdoar, eu dizia, não posso, ele não tinha o direito de fazer isso comigo, eu era apenas uma criança, eu não posso, não dá, e vinha aquela raiva, vinha aquele ressentimento. Então, essa parte do perdão, essa fase é muito difícil, porque você vai ter que estar negando esse sentimento, rejeitando esse sentimento e pedindo ao Senhor para colocar dentro de você o amor. E aí tem uma fase também do perdão, que é complicado, mas que nós temos que compreender, que é a última fase, que também é uma fase muito difícil, que é aquela fase onde você quer perdoar, você quer renunciar a essas lembranças, mas elas vêm, então você fica assim, é uma negociata, vai e volta, né? Mas à medida que você consegue deixar Deus entrar, Deus trazer cura dessas memórias, você realmente consegue perdoar. Então quero finalizar dizendo a você, decida perdoar, lance fora a raiva, a mágoa, joga fora tudo isso, não traga de volta a lembrança, a tristeza, a angústia, trabalhe com isso. Eu tenho uma palavra também falada sobre a cura das memórias, eu vou estar trazendo essa palavra aqui também no canal, para que você entenda como você pode ser curado dessas memórias tristes. Eu fui curada dessas memórias, foram muitas memórias de traumas que eu vivi na minha infância, mas eu fui curada. E se eu não fosse curada das minhas memórias, jamais eu teria perdoado também. Então você vai buscar essa cura das memórias e vai resolver aceitar a perda, porque o último passo do perdão é aceitar a perda, é um dos passos mais difíceis, é aceitar que a pessoa te magoou, é aceitar que a pessoa te feriu, porque quando a gente lembra da pessoa que a gente ama, porque na verdade a mágoa, o rancor e a tristeza é muito das pessoas que a gente ama, quem mais nos fere são aqueles que nós mais amamos, e quando a gente lembra disso, vem uma tristeza, vem uma angústia, e a gente não consegue aceitar, a gente fala, não, mas não pode, como pode ter feito isso? Não podia fazer isso, então esse sentimento de não querer aceitar, esse sentimento de não aceitar a perda nos impede de perdoar. Então aceite a perda, aceite sofrer o dano, entrega para Cristo e limpe o seu coração, porque só assim você será curado. Com a graça de Jesus, com a unção dele, você pode. Amém? Deus abençoe você.